Olá pessoal, no Indo a Fundo de hoje nós vamos explorar o que são fake news. A princípio, fake news parece ser simples, notícias que não são reais. Entretanto, como quase tudo, tem mais coisa no fundo dessa expressão. Mas, primeiro, inscreva-se e dê like no nosso canal. Isso nos ajuda a ser recomendados para mais pessoas e com o crescimento do canal. Afinal de contas, o que são as fake news? Bom, em primeiro lugar, nós temos que dizer que o termo fake news veio à tona pela primeira vez com o presidente americano Donald Trump. Com a sua eleição em 2016, ele criticou pesadamente a mídia americana e como ela se referia a ele e a tudo que dizia a respeito a ele. Ele acusa os órgãos de imprensa de fake news e, com certeza, lá nos Estados Unidos eles praticam uma militância bastante explícita. A imprensa lá abandonou a ideia de idoneidade, de equidade no tratamento das questões políticas e assumiram seus vieses, algumas de maneira bastante explícita. Você tem a mídia americana dividida entre esquerda e direita. Esquerda, praticamente todos os canais e veículos de comunicação, e a direita, basicamente Fox News e Breitbart. No cenário da internet é que a gente vê um jogo mais equilibrado, com a presença de relevantes sites da direita, como Daily Wire, David Rubin e outros. No Brasil, o termo ganha relevância com a eleição do presidente Jair Bolsonaro e tudo relacionado à sua campanha, que se apoiou pesadamente na internet, já que ele não tinha os recursos para participar de uma campanha com inserções pesadas na TV e no rádio. Hoje, fala-se da instauração do chamado gabinete do ódio, que seria a militância virtual comandada pelos Bolsonaro. Sobre as fake news, nós temos que dizer que existem basicamente dois tipos. Existem aquelas que, por incrível que pareça, são produzidas pela própria mídia estabelecida, jornais, revistas, telejornais, que são as notícias sem fontes reais, que vem da imaginação do repórter. O repórter quer falar alguma coisa, quer transmitir seu ponto de vista, ele inventa uma fonte que dá uma declaração que, por mais que ele saiba que aquilo que está acontecendo seja verdade, ele não poderia dizer por não ter uma fonte que ampare aquilo. São aquelas notícias com claro viés político ou publicitário. E o segundo tipo de fake news são aquelas que têm conteúdo falso, são os posts de internet, os posts colocados em sites como Facebook, Instagram, Twitter, o próprio WhatsApp que nós utilizamos para nos comunicar, que tem conteúdo falso ou totalmente fora de contexto nessas mídias sociais, que são fomentados por militância de ambiente virtual, as MAVs, e depois são replicados por pessoas reais, engajadas, que gostam daquilo que foi transmitido, que acham interessante ou acreditam, mesmo sendo uma notícia falsa ou enviesada. O que ambas essas formas de fake news têm em comum é que buscam criar uma narrativa favorável ao seu lado do espectro político. Busca municiar os seus grupos de seguidores com argumentos e fatos para serem repetidos nas discussões, ali dentro do post do Facebook, no grupo da família, em todos os locais em que há essas trocas, não é? E que são repetidos por perfis verdadeiros, por pessoas reais ou por robôs. De forma que essas replicações buscam queimar reputações, turvar a realidade e enviesar de alguma forma a opinião pública a seu favor. Os repórteres fazem fake news por razões de linhas editoriais, seja por questões comerciais do grupo econômico ao qual o seu jornal pertence, seja por questões comerciais para trazer tráfego para o site, não é? Aquele tal do clickbait, né? Você já ouviu falar do clickbait, a isca de clique? É uma notícia bombástica que muitas vezes não é verdadeira ou que não é exatamente o que diz a chamada, mas que atrai clique. E mesmo que a notícia seja desmentida um dia depois, se você atrai 1 milhão de cliques para o teu site, você fica com aquela receita de publicidade que o Google te paga, que o YouTube te paga, que os patrocinadores te pagam,
por aquele tráfego, não devolve aquele dinheiro, faz uma retratação da notícia que ninguém vai ver, mas ficou com a receita. Perfeito? Seja por alianças espúrias que seus grupos de mídia têm com empresas ou governos. Isso ocorre, não somos mais crianças, temos que perceber que isso acontece. Eles fazem isso há muito tempo, os jornalistas, e estão possessos com essa perda do monopólio que a imprensa tinha sobre a notícia, e verdadeira e fake. Pois assim eles perderam o monopólio da narrativa. É só você ver como recentes campanhas de valorização da mídia tentam colocar os jornais consagrados como meios confiáveis de informação. Não é? No cenário nacional, você pode ver como, por exemplo, o colunista Reinaldo Azevedo era um baluarte, um expoente da direita, e, de repente, começou a criticar a Lava Jato dia e noite, 3, 4 vídeos por dia, sentando o pau na Lava Jato, até que ficou evidente a sua ligação com o PSDB num áudio vazado dele, em que dizia do acerto dele com a Aécio Neves e tudo mais. Não é? Ele é um produtor de fake news. Você abre sites como Carta Capital, fake news, que já foram patrocinadas pelo governo na época do governo do PT. Eu tenho aqui na tela um caso flagrante de fake news, um caso recentíssimo de fake news que aconteceu essa semana. É o caso do bilionário americano Elon Musk, considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, tem uma série de empresas de altíssima tecnologia, entre elas a Tesla. Ele foi conclamado por um dono de um carro que ele fabrica, um Tesla, a fabricar ventiladores. Alguém tweetou para ele: olha, eu tenho um Tesla, gosto muito, sei que você tem capacidade para isso, produza ventiladores. E ele prometeu doar milhares de ventiladores a hospitais da região da Califórnia. A CNN disse que, nessa chamada aqui, os ventiladores prometidos por Elon Musk não foram entregues aos hospitais da Califórnia, o escritório do governador diz. E aqui traz a notícia, diz que não chegaram, que ele prometeu, que foram falsas as promessas. Entretanto, o próprio Elon respondeu a notícia no tweet, sentando o pau no repórter, linkando uma série de tweets dos médicos, dos administradores dos diversos hospitais que receberam os ventiladores, que estão na tela aqui, alguns, agradecendo o recebimento dos ventiladores. Ficou comprovado que a notícia era falsa. Ficou comprovado que a notícia era bombástica. Se foi incompetência ou má fé do repórter, não sabemos. Mas ela atraiu público para a página do jornal, ela machucou a Tesla e os outros empreendimentos do Elon Musk que têm ações na bolsa. Com que objetivo? Não é? Operadores políticos promovem fake news para criar ou tomar posse das narrativas. Se eles não podem alterar os fatos, ao menos tentam orientar a discussão e a percepção públicas a seu favor. Aí nós entramos no caso do MAV, né, da militância de ação virtual no Brasil, e como ela nasceu na era do PT. Eu mostro os recibos das coisas que eu falo. Se você vier aqui nessa notícia, 2011, 18 de outubro de 2011, Folha de São Paulo. PT treina patrulha virtual para atuar em redes sociais. Militantes usarão rede para rebater reportagens negativas contra o partido. Sigla vai editar o manual do tuiteiro petista. Vamos espalhar núcleos de militantes virtuais por todo o país, promete Adolfo Pinheiro, 36, encarregado de apresentar um plano de ação ao Rui Falcão, presidente do PT. Quando sai algo contra o governo petista, a mídia faz escândalo da página inteira. Então nós vamos usar os filiados treinados para repetir palavras de ordem e usar janelas de comentários de blogs e portais para contestar notícias negativas contra o PT. Está aqui. Na própria página do PT, em 2014, PT promove rodada digital para a juventude em São Paulo. 2014, militantes participam de palestras e workshops sobre práticas nas redes sociais nesse sábado. Foi um grande negócio, milhares de pessoas foram empregadas na época pelo PT. Eu conheço algumas que recebiam um soldo, e não era um soldo pequeno, para passar o dia inteiro comandando uma série de perfis, né, seu perfil e mais N outros, em todas as ferramentas de mídia que você possa imaginar, né, no Twitter, no Facebook, mais recentemente no WhatsApp, no Instagram.
para mandar, no Telegram, etc., para mandar notícias positivas a respeito do PT. A suspeita é que com a saída do PT do governo e com a entrada agora de Bolsonaro, parte dessa estrutura de militância virtual tenha sido herdada, não é? Claro que não são as mesmas pessoas, mas algumas podem ser, né? Aquelas que agem sem paixão, que não são necessariamente militantes, mas que estão a soldo, não se sabe, mas alguém está fazendo postagens positivas, alguém está fazendo esse movimento. Sobre a investigação das fake news pelo Supremo Tribunal Federal. A investigação sobre fake news pelo Supremo Tribunal Federal não é apenas uma investigação ilegal, pois o Ministério Público é que deveria abrir investigações, não o Supremo não pode fazer isso. Existem várias razões pelas quais ela é legal, e eu indico essa página da Gazeta do Povo aqui, que traz todas as razões esmiuçadas do porquê que essa investigação é ilegal. Mas qual é o interesse dessa investigação? O interesse dessa investigação, a princípio, é minar, acabar com o caminho alternativo da divulgação de ideias políticas e de candidatos e suprimir a liberdade de expressão. Também o ministro Dias Toffoli ficou incomodado com a divulgação de vídeos de ministros do Supremo sendo vaiados, achincalhados em aviões, em sala de espera de aeroporto, etc. Ele quer impedir esquemas como o de Bolsonaro, que ajudou na sua eleição. Os esquemas de militância virtual que propagaram notícias, sua campanha novamente sem verba foi toda basicamente na internet, e que elegeu um presidente e diversos dos deputados e senadores mais votados do país. Em conclusão, nem tudo na internet ou em grupos de WhatsApp são fake news. Tem muita coisa boa, muita informação interessante. O que nós precisamos fazer é prestar atenção no viés, no contexto, no momento em que aquela notícia está sendo veiculada. Existe sim o fenômeno do cidadão jornalista. Agora que todos nós temos uma câmera, todos nós temos um computador, todos nós temos um estúdio de gravação no nosso bolso, acesso à internet instantâneo, mas é preciso verificar a fonte, ver se quem está mandando aquele tweet, aquela postagem é uma pessoa real, que ligações tem essa pessoa, ou se não é um perfil falso, um perfil que dá rapidamente para identificar um perfil falso, porque ele não tem fotos, basicamente não tem postagens anteriores àquela data em que ele foi criado, tem poucos amigos, tem um comportamento estranho nas mídias sociais. A última fronteira para se precaver das fake news é consumir muita informação. E com isso desenvolver um senso crítico apurado, capaz de identificar qual é o viés daquela fonte de informação, pois afinal, todas as fontes de informação têm o seu viés. Está na hora da gente admitir isso no Brasil e passar a veicular notícias com clareza do viés que se tem, com clareza do ponto de vista do qual se parte. Era isso pelo episódio de hoje. Um abração para você. Até mais.